Mas eu queria falar nesta noite, irmãos, uma mensagem que o Senhor tem falado no meu coração. Muitas pessoas no nosso meio, nesse século, ela tem se esfriado em relação ao chamado de Deus, ao propósito de Deus sobre a sua vida. Tem muitas pessoas que após a pandemia abriram mão daquilo que Deus tinha para a sua vida. Alguns eram líderes, outros pastores, muitas igrejas fecharam, muitas empresas fecharam. Eu digo, sabe, abandonou muitas coisas, não é só o propósito dentro da igreja de liderança, mas é o propósito que Deus tinha, talvez na área financeira, de você abrir um negócio. Muitas pessoas abriram, chegou a pandemia, fechou, e aí desistiram, por conta de situações que aconteceram naquela época. Né? Eu comecei a fazer móveis industriais. Vocês todos viram aqui que o pastor começou a fazer. Mas foi um tempo, eu tinha um objetivo, aquilo era só um mantimento naquele período. Se o negócio explodisse, glória a Deus, mas aquilo lá sugava muito o meu tempo em relação ao propósito que Deus tem na minha vida. Eu coloquei, Deus tem um chamado, eu sou pastor e eu não vou deixar nada atrapalhar o que Deus tem na minha vida. É o quê? Ser pastor, né? Poderia ser um grande empresário? Sim, ou eu seria um bom pastor, ou eu seria um bom empresário. Né? Ou poderia fazer as duas coisas, se eu tivesse funcionário para poder tocar a minha empresa e cuidar da obra de Deus. Mas já que não tinha, ou eu me torno um bom pastor, e me envolvendo na obra de Deus, de cabeça, ou eu ia me tornar um bom empresário. Então, eu decidi, irmão, nesse período, fazer essa parte, que era a parte de empresa, empreendedor. Porém, sugava muito tempo. Aí veio a oportunidade de voltar para a empresa que eu estava trabalhando. Pô, você não tem tanta, mas existe a responsabilidade de você ser um profissional, um empregado. Mas não tanta responsabilidade de eu ir para o cliente, correr, sabe, fazer orçamento. Era uma loucura, não tem isso. Então eu vou, trabalho, faço o meu serviço, presto o serviço para a empresa, pronto. Agora eu tenho tempo para a obra de Deus, porque o trabalho não atrapalha eu exercer o chamado que Deus colocou na minha vida. Então existem coisas na nossa vida que nós temos opções de escolha, Willy. Opções de escolha, eu escolho isso ou eu escolho aquilo. Mas o que fica na minha cabeça é a seguinte pergunta, irmão: o que te impede de prosseguir naquilo que Deus te chamou? O que tem te impedido, o que tem te paralisado, ou o que tem te travado naquilo que Deus tem para você? Então, existem escolhas que nós podemos fazer, decisões que nós temos que tomar. Nós não podemos deixar o dia virar, as coisas acontecerem, para a gente tomar uma posição na vida e falar: é isso que eu quero. Eu quero ser líder de célula. Quantos querem ser líder de célula aqui? Dêem glória a Deus. Eu quero ser pastor. Quantos querem ser um pastor aqui? Dêem glória a Deus. Então, você tem o posicionamento de escolha hoje. Mas a pergunta que fica, o ponto de interrogação que fica é: o que tem te impedido de avançar nesse propósito de Deus? O que tem parado, William? São muitas coisas. Se a gente colocar, sabe, trabalho, a correria do dia a dia, vamos lá, casamento, filhos, a gente vai pôr inúmeras desculpas para não fazer e exercer aquilo que Deus nos chamou. Mas a desculpa é só um escape, Willy, para a gente abandonar o propósito de Deus. A Bíblia diz o seguinte, irmãos: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Qual grupo que você se inclui hoje? Você que reconhece o chamado de Deus para a sua vida, mas também você reconhece que Deus, entre milhares e milhares de homens nesta terra, mulheres nesta terra, jovens nesta terra, Deus olhou e falou: tá ele lá no meio, é aquele dali, ó, eu escolho aquele dali. Ó. Hã? Rapaz, isso é um privilégio demais, de você olhar para assim: Deus, o Senhor me escolheu para mudar a história da minha geração, mudar a história da minha família, mudar a história dos meus amigos lá no colégio. Deus me escolheu. Você se sente privilegiado enquanto a isso? Você foi escolhido de Deus, filho. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, para você cumprir um propósito nesta terra. Mas o que te impede de cumprir esse propósito na terra? Pastor, são muitas coisas, pastor. São muitas coisas que nos impedem
de avançar. Agora, sabe o que a gente precisa aprender? É saber o que fazer enquanto há esses impedimentos que chegam sobre a nossa vida. Irmão, eu acredito que, às vezes, na sua cabeça, já deve ter passado muitos momentos, sabe, de largar por conta da pressão financeira, a pressão conjugal, sei lá, outras pressões que você tem aí. Deve ter passado na sua mente vários pensamentos para você deixar de lado esses propósitos de Deus para você. Mas a minha reflexão hoje, e para você, querido, é que existem muitas coisas que eu gostaria de falar a respeito do que impede, o que paralisa, sabe, o que neutraliza o propósito de Deus na nossa vida. Mas eu gostaria, antes de tudo, ler um texto. Queria que você abrisse em Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante. Esse texto aqui, ele mostra claramente, irmãos, algumas coisas que nós precisamos, sabe, deixar de lado, enquanto há o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Nós precisamos reconhecer que realmente Deus tem um chamado específico para mim e para você. Às vezes nós falamos, pastor, mas eu não sei ler direito, eu não sei falar direito, mas uma coisa eu falo para você, a Bíblia diz que Moisés era pesado de língua, não era? Pesado de língua no sentido de a forma, modo de falar. Alguns falam que ele era gago, mas não era, é pesado de língua porque não sabia falar direito, a forma, o modo. Às vezes eu sou pesado de língua ao quanto falar com um membro ou uma pessoa. Eu posso deixar aquela pessoa ferida da forma como eu falo. Né? Mas isso nós aprendemos no decorrer da nossa caminhada. O Senhor nos torna sensível, o Senhor nos leva a compreender e saber a forma e o modo como falar e tratar cada tipo de pessoa que Ele coloca no nosso caminho. Agora, aqui nesse texto aqui, a Bíblia diz o seguinte, irmãos: portanto, também nós, visto que temos ao redor de nós tão grande nuvem de testemunhas, são muitas pessoas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente, todos nós lemos lá quando Deus tocou nos lábios de Isaías, o anjo foi lá e tirou com uma tenaz. Uma tenaz é algo que agarra, é algo que pega. Por exemplo, é aquela mãozinha, sabe, que você tinha, sabe aquele, como se fosse aquele alicate que você pega macarrão? Não tem? Como se fosse uma tesoura que ele faz assim uma boca? Você vai lá e pega um macarrão assim, que lá é uma tenaz. É algo que pega. A tenaz era como se fosse um alicate grande, de uma longa distância, para você não chegar ao calor. Você pegava aquela brasa, tirava do braseiro, era dessa forma. Então aqui nós vamos tenazmente, são algo que nos prende, algo que tem prendido você, que te assedia. A Bíblia fala que nos assedia. Aí o versículo continua falando assim, corramos com perseverança, ou seja, fusa com perseverança a carreira que nos está proposta. Você precisa correr esta carreira que te foi proposta. Deus colocou uma carreira diante de você, sim ou não? Deus colocou. Mas eu preciso correr, sabe por quê? A Bíblia me menciona que eu preciso correr, porque o tempo é curto. Irmãos, a Bíblia diz que os dias se abreviarão, e estão se abreviando. As coisas estão acontecendo muito rápido. Então você acha que a obra de Deus não tem urgência? Claro que tem urgência. A obra de Deus necessita dessa urgência, de uma postura minha e sua. Versículo 2, ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o qual, em troca da alegria, irmãos, olha só que texto maravilhoso. Jesus, ele tinha tudo o que ele queria. A vida de Jesus, talvez, a Bíblia fala aqui, que ele trocou a alegria. Ele tinha. Ele poderia continuar vivendo uma vida de alegria, porque eu acredito que Jesus, ele tinha prazer no que ele fazia, sim ou não? Jesus tinha prazer, pregava a palavra, curava os enfermos, declarava a vida para as pessoas, ele estava cumprindo o propósito de Deus na sua vida, e ali ele trocou tudo isso, olha só o que a Bíblia diz, trocou a alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia. O que quer dizer ignomínia? Vergonha pública grave. Jesus não fez o caso naquilo que ele ia passar. Ele ia ser envergonhado publicamente por conta de mim e por conta de você. Ele não fez acaso isso, ele não rejeitou, mas ele foi e abraçou isso. Porque ele sabia que era o propósito de Deus para a vida dele. E nós sabemos qual é o propósito de Deus para cada um de nós. E muitas vezes nós queremos fugir desse propósito. Porque muitas vezes aos nossos olhos parece algo pesado. Parece ser algo difícil de se cumprir, irmão. Vou falar algo para você, irmão. A partir do momento que nós decidimos caminhar com Jesus, irmãos, o diabo vai se levantar para tentar fazer de tudo para você cair. A partir do momento que você falou assim, Senhor, eu te aceito, ele vai falar, agora nós vamos ver. Porque ele vai tentar de todas as forças fazer com que você venha desanimar, você venha parar, você venha desistir, você venha abandonar, você venha, reter tudo aquilo que Deus tem para você. Ele vai fazer isso. É o que a Bíblia falou. Que no mundo nós teríamos aflição, mas Jesus falou, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você e eu, nós só vamos vencer esse mundo estando em Jesus. Estando em Jesus. Olha só, continuando aqui. O versículo 2, e depois desta vergonha que ele passou, a Bíblia diz que ele está assentado à destra do trono de Deus. Jesus está assentado à destra do trono de Deus, aguardando só o momento e a hora que só ao Pai cabe. A Bíblia diz que nem o Filho sabe a hora e o momento de vir, só o Pai. Agora, continuando no versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, ou seja, para que não canseis, porque existem muitas pessoas cansadas. As pessoas estão cansadas. Outras palavras, estão de saco cheio de ir para a igreja, de participar de uma célula, de se envolver com um cristão. Essa é uma verdade pura. Por que há muitas pessoas que dormem, ou muitas pessoas que não vão para a igreja? Irmãos, por quê? Porque estão cansados. Cansados. Viveram uma vida, por exemplo, de desafio. Foram lá, foram desafiados, abraçaram outras causas, a causa que o Senhor teve, causa de pessoas, colocaram expectativas em pessoas, sabe o que aconteceu? Se decepcionaram, porque sua expectativa estava em pessoas. A boa palavra é, irmão, que quando eu e você colocamos a nossa expectativa em Deus, nós não cansamos. Eu e você não cansa. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você passa situações difíceis, mesmo ciente de que os problemas e situações podem ser maiores, mas não são maiores que o nosso Deus. São os nossos olhos que enxergam. E nós diminuímos o nosso Deus. Continuando falando, não desmaiando na vossa ou em vossa alma. Em vossa alma fala em vossos prazeres. Quantas e quantas pessoas abriram mão do propósito? Eu conheço pastores, eu conheço evangelistas, eu conheço apóstolos, eu conheço inúmeras pessoas que cansaram, desistiram, desmaiando na vossa alma, ou seja, se envolvendo e desejando as coisas do seu próprio prazer. A vida cristã é uma vida de abnegação. Abnegar as minhas vontades, meu Deus, eu tenho muitas vontades e muitos desejos. Quantos têm aqui vontades e desejos? Eu tenho, querido. Tenho muitas e muitas. Mas muitas dessas eu abnego, eu deixo de lado para cumprir o propósito de Deus. Agora, a primeira coisa que eu queria falar para você aqui é que assim, a primeira pergunta que eu fiz é: o que te impede para você concluir essa caminhada? O que tem te parado? Agora, a primeira coisa que eu entendi, que Deus tem falado comigo, irmãos, é o fardo.
Você sabe o que é fardo? Fardo é algo que se pega, não é algo que se coloca. Fardo é como se fosse um carteiro chegando na porta da sua casa com um saco. Ele coloca no chão para você, pesado, e aí você vai e pega aquele fardo. Fardo fala saco. Minha mãe ia para a roça e aí falava assim, pega aquele fardo lá para mim, meu filho, de algodão. É um fardo, é um saco. Aí eu pegava o fardo de algodão e levava para ela. Então fardo, põe na sua mente, é algo que você pega, não é algo que colocam em você. Talvez hoje você está achando que o que você faz, o que você deixa de fazer, é um fardo. Mas escute, é de responsabilidade minha e sua pegar esse fardo e aprender a suportar, a carregar ele. Seja onde o Senhor nos colocou. Eu decidi, exemplo, a ser pastor. Eu quero ser pastor. Ninguém falou assim, você vai ser pastor, você precisa ser pastor. Não, é uma coisa que eu decidi. E se hoje eu estou cansado, eu não posso colocar a culpa num fardo que eu decidi, que eu escolhi. A vida é feita de escolhas. Você escolheu ser um médico, sim ou não? Talvez você está de saco cheio lá de tanto, vamos dizer assim, não é cliente, como é que é o nome? Paciente, lá falando, mas a hora, não sei o que, um monte de coisa, porque você vai hoje em dia em convênio, o que mais vê é reclamação, o povo esperando, não tem médico aqui não sei o que, vocês vão, né, fazer a sua rotina diária aí, Agora, é algo que você escolhe, a sua profissão é algo que você escolhe. Então, o que as pessoas têm colocado desculpa hoje, filho, sabe, é o fardo. Você precisa aprender a separar as coisas, para você poder ter uma vida separada sabe, eu tenho esse tempo para os meus afazeres, meu trabalho, minhas tarefas diárias, eu tenho esse tempo para mim, eu decidi ser pai, então eu tenho esse tempo para mim ser pai, estar com meus filhos, fazer algo que vai trazer eles para perto de mim, agora eu tenho esse tempo para mim estar no pastoreio. Você precisa saber decidir e separar as coisas. Isso é o fardo. Fardo é algo que eu pego. Agora, jugo é algo que eu coloco sobre você. É algo que eu vou colocar sobre você. Você sabe o que é jugo? Jugo é uma travessa de madeira que era colocada nos bois para alinhar o posicionamento deles. Para um boi não ir mais rápido, outro não ia. Eles colocavam aquele jugo sobre o seu pescoço e aí eles andavam alinhados, um do lado do outro, juntinho. Quando virava para a direita, virava os dois juntos. Virava a esquerda, os dois juntos, por conta desse jugo. Agora, jugo é colocado. Eu, como pastor, talvez eu possa colocar um jugo em você, que você não pode suportar. Mas enquanto há decisões, e você querer fazer as coisas, isso é o fardo. Você abraçou, você pegou, você escolheu, você decidiu carregar esse fardo. Agora, no versículo 1, nós lemos o seguinte: portanto também nós, visto que temos ao redor de nós tão grande nuvem de testemunhas, são muitas pessoas que são testemunhas após o ato da nossa conversão. E também fora da nossa igreja, tem muitas pessoas que são testemunhas quanto àquilo que você faz ou que você deixa de fazer. São muitas pessoas que elas servem de testemunha na sua vida pessoal ou vida profissional. Agora, existem muitas dessas pessoas que nos prendem a viver coisas que nós não poderíamos estar vivendo. O que eu quero falar com você com isso? Existem pessoas que nos prendem. Existem pessoas que nos levam a viver coisas fora do propósito de Deus. E é uma das coisas que você precisa começar a ter posicionamento em relação a isso. Escuta, às vezes você vai falar que o fardo foi colocado e é diferente, o fardo foi posto e você abraçou aquele fardo. Talvez você esteja vivendo uma vida de fardo, carregando algo que não é seu e está querendo carregar. Então, nós precisamos parar para analisar isso. Eu não posso carregar um fardo que eu não sou capaz de suportar. A caminhada é longa, filho.
A caminhada é longa, ô Lucas, é muito longa. Até a volta de Jesus nós vamos caminhar muito. E muitas vezes eu estou carregando um fardo que não é meu. Então analise isso. Analise o que você está carregando. Um exemplo, os fardos pesados podem ser sentimentos dolorosos, ou seja, lembranças do passado, filho, que está paralisando você hoje. Coisas que nós vivemos lá no passado, a gente costuma trazer no presente, e isso se torna um fardo. É algo que você está carregando, que lá na frente pode te impedir de viver coisas maiores e coisas melhores que Deus preparou para você. Agora, eu preciso parar e analisar, para poder continuar a minha caminhada e deixar, irmãos, esse fardo, irmão. Jesus, eu vou chegar lá no ponto que eu quero falar sobre Jesus, irmão. Olha só o que Jesus falou aqui em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28 e 30, diz assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados. Tem alguém cansado aqui? Só tem jovem aqui, olha que glória a Deus aqui, ó, que bênção. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados, saco cheio, sabe? Vontade de abandonar, não quer mais nada, quer largar, chutar o pau da barraca, vamos dizer assim. Abre mão. Ele fala assim, eu vos aliviarei. Jesus disse isso. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo, por que o meu jugo? Porque é Ele que te direciona, é Ele que sabe o melhor caminho para você caminhar. Então existe o jugo do Senhor sobre a nossa vida, Ele fala o seguinte, irmão, é suave. Não é algo que machuca, não é algo que, sabe, que faz com que você seja pressionado. Não, posicionamento de escolha. E Ele fala, o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Posso te contar um segredo aqui? A nossa vida cristã, ela tinha que ser a vida mais prazerosa na face da terra. A algum ponto, a vida cristã hoje, para algumas pessoas, se tornou fardo, se tornou algo pesado, por conta de coisas que as pessoas colocam sobre a sua vida. Quem sou eu para colocar sobre a sua vida? A vida é feita de escolhas. Você decidiu. Então, a Bíblia diz assim, a quem muito for dado, muito será cobrado. Isso em todos os sentidos. Seja numa empresa, seja numa escola, seja dentro da igreja. As cobranças vão vir, mas isso não quer dizer que estão colocando um jugo sobre você. Mas talvez você pegou o fardo. E aí você precisa aprender a carregar esse fardo, para você continuar e concluir essa carreira que te foi proposta. A segunda coisa que tem talvez nos paralisado ou, sabe, nos mantido distante do propósito de Deus, são as distrações. São muitas distrações que vêm, sabe, antes de Jesus. São muitas distrações que vêm para ofuscar, para fazer com que nós venhamos perder a visão, o foco, a direção. São muitas coisas nessa caminhada. São muitas coisas. Você hoje acordou com foco. Vamos dar um exemplo. Hoje eu vou acordar, vou lavar o carro, vou comprar pão, vou tomar um café da manhã junto com a minha família, vou fazer aquele almoço gostoso. E no meio do caminho começa a acontecer as distrações. E aí você acabou não lavando o carro, você acabou não comprando o pãozinho de manhã, você acabou atrasando o almoço, e aí deu 3 horas da tarde e fala, pastor, vou chegar atrasado no culto. Irmão, são muitas distrações que vai tentar fazer com que você não venha ter foco nesse propósito de Deus para a sua vida. São muitas. Os jovens que o digam, irmãos, a gente vive um mundo de muita tecnologia, né? É um mundo muito tecnológico, avançou muito. Então a gente consegue dar volta no mundo na palma da mão. E às vezes a gente sonha com tantas coisas que a gente acaba vivenciando coisas que não era para a gente vivenciar, experimentar, sendo que Deus tinha um outro propósito. A gente acaba se embaraçando com coisas e fugindo de um foco que Deus colocou, talvez no seu coração.
Já viu aquele tipo de pessoa que levanta de manhã, ele quer tomar café, de repente não quer mais, é pessoa indecisa, pessoa que não sabe o que quer. Por quê? Porque são muitas distrações. São muitas coisas que aparecem no caminho que a pessoa não sabe o que quer. Uma hora quer isso, uma hora quer aquilo, uma hora... não sabe, irmão, não tem foco. E para nós, irmãos, temos uma vida cristã bem-sucedida, a gente precisa ter foco. Eu preciso ter foco, você precisa ter foco. Em todas as áreas, nós precisamos ter foco. A distração, irmãos, não é um simples inimigo meu e seu, não. Você sabia que ele tem que ser combatido diversas vezes? São diversas vezes. Eu fico admirado com a minha filha, né? A gente vai fazer visita, a gente vai para a casa de algumas pessoas, ou vem para a igreja, ela traz a mochila dela. Ela traz a mochilinha da escola. E aí ela senta num lugar, e aí ela fica fazendo a lição dela. Aparece um monte de coisa, um monte de distração, mas ela coloca foco. Eu fico, rapaz, ela chegou aqui, sentou, fez o trabalho, fez tudo. Eu falei, o que é isso aí? Isso aqui é para minha... amostra cultural. Falei, é mesmo, é. E ela fazendo negócio, pintando. Enquanto não terminou, eu falei, meu Deus do céu. E apareceu tantas coisas para ela poder distrair. Televisão, celular, um monte de coisa apareceu. E ela colocou um foco, vou terminar. Quantos de nós não conseguimos fazer algo por conta das distrações? Quantos de nós perdemos o foco? Talvez você tinha um foco. Eu vou me formar, vou ser isso aqui, ó. Eu vou ser, vamos dar um exemplo aí, um advogado. Vamos pôr advogado? Eu vou ser um advogado. Aí no meio do caminho surgiu uma distração, que aí levou você para outro caminho. E aí você está tentando voltar no caminho, mas você está distraído ainda por conta daquilo que chegou no seu caminho. E acontece na vida das pessoas. Começa, termina... Começa, não termina, porque não tem foco. E uma das coisas que tem paralisado o cristão, são as distrações. Versículo 2, olhando firmemente, quando fala firmemente, filho, coloca um foco em Jesus. Vai aparecer muitos que falam em meu nome. São muitas vozes que soam. Mas coloque o seu foco em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. É Ele que está ali consumindo a minha fé e olhando para mim. É Jesus. Então, irmãos, a Bíblia diz assim, Jesus o qual em troca da alegria, abriu mão da sua alegria, que estava proposta, e suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. A falta de atenção e foco para o alvo que precisamos alcançar faz com que a caminhada seja mais longa. Talvez alguns de nós aqui já era para ser pastor, ou era para ser um advogado, ou era para ser, sei lá, o presidente da República. Mas por conta das distrações, o propósito retardou. Está demorando. Por quê? Porque desviou o seu foco. Desviou o seu foco. Você sabia que isso aqui é uma estratégia do inimigo? Ele sabe que você tem um potencial, que se você colocar foco naquilo, no objetivo, ele sabe que você vai conseguir cumprir e concluir aquilo. Ele sabe. O bicho é tão sujo que ele sabe disso. Mas ele faz de tudo para tirar o foco, a atenção, tirar a sua visão, para fazer com que você desvie o seu olhar e comece a perder tempo naquilo que não tem sentido. A maior estratégia do diabo é isso. Olha só o que diz em Salmo, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque no meio do caminho surgem muitos conselhos. São muitas direções, como eu disse, muitas vozes que soam aos nossos ouvidos.
Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque tudo isso vai vir, filho, vai, para fazer com que você venha a ser distraído e perder aquilo que Deus falou ao seu coração há algum tempo atrás. Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. Deus tem, mas a gente precisa deixar as distrações de lado. São muitas. Trabalho, 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 mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. É desse jeito. Hora extra, hora extra. Eu era um tipo de pessoa assim. Antes de casar com a minha esposa, eu queria fazer hora extra, hora extra, hora extra. Entrava na sexta-feira, saía na segunda-feira. Mas serviu de algo. Porque eu tive um foco. E o foco era fazer algo que ia me trazer prazer. E eu concluí esse objetivo. Só que, porém, por um outro lado, filho, eu perdi tempo naquilo que Deus tinha para mim. Eu tive foco para satisfazer a minha alma, mas para fazer a vontade de Deus eu não tive foco. É o que tem acontecido hoje. Você está aqui, você está sentado numa cadeira, você sabe o que Deus tem para você sabe o que Deus tem para a sua família, você sabe tudo, 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 mas te falta foco. Te falta parar e falar assim, eu preciso ter foco, eu preciso enxergar algo que eu não estou enxergando. E quando você enxergar isso, filho, determina, é isso aqui que eu vou seguir. Vai aparecer inúmeras coisas para desviar o seu olhar, sabe? E continue olhando para frente. Continue olhando para frente. Terceiro e último para nós orarmos. O que te impede de prosseguir? Talvez pode ser o esgotamento. Sabe o que é o esgotamento? O esgotamento espiritual, irmão, ele traz consigo algumas características aqui, negativas para nós, e para que o andamento da missão não seja um andamento bom. Né? Talvez a gente... Existe, na realidade, muitas pessoas que estão esgotadas de tantas coisas, sabe? Esgotada da esposa, esgotada do filho, esgotado do patrão, esgotado do carro, esgotado, sei lá, está esgotado de alguma coisa, mas está esgotado. Mas eu quero falar algo para você que é algo muito mais relevante do que esgotado sobre coisas. É esgotado, sabe, na vida espiritual, esgotamento espiritual. A pessoa até vem para a igreja, a pessoa até participa dos cultos, mas parece que ela não está aqui. Porque há um esgotamento dentro dela. Ela está presente, mas a sua mente não está aqui. A sua vida de igreja, de adorar, gritar, vibrar, dar um glória a Deus, aleluia, não está aqui, porque está esgotado. Está esgotado, sei lá, com o pastor, está esgotado com o líder, está esgotado com o ministério. Alguma coisa ela está esgotado. Isso é uma das coisas que te impede, me impede de prosseguir, de alcançar aquilo que Deus projetou para que você possa viver. O esgotamento espiritual é muito maior do que o esgotamento mental e físico. É muito maior, porque envolve a sua autoestima. Claro que o esgotamento mental, ele esgota, mas é uma coisa que você avalia e pensa. Mas o espiritual, irmão, é quando você abandona tudo, você abre mão de tudo. Estou esgotado, chega, acabou, não vou mais. É o que tem acontecido. E é uma das maiores causas de morte espiritual. Não é morte física, mas é morte espiritual. Nós sabemos que existem inúmeras pessoas dentro de igrejas e denominações. Mas o que tem acontecido? O esgotamento espiritual tem feito com que essas pessoas estejam presentes, mas só por conta da presença dela, mas se envolver nas coisas, participar das coisas, ela não se participa, não se envolve. Olha só que interessante. Muitas pessoas começam a exercer o ministério de maneira funcional.
de maneira funcional, como se fosse um funcionário. Nós não temos funcionário na igreja, eu não sou funcionário, eu trabalho. Amanhã, futuramente, pode ser, Willy, que eu seja um pastor tempo integral. Pode ser. Glória a Deus por isso. Quantos concordam que dão glória a Deus? Pode ser, para o avanço da obra, o pastor ter mais tempo para estudar, para visitar os irmãos, para abrir a igreja para orar de manhã. Mas, por enquanto, não sou funcionário. Mas muitas pessoas, elas entram dentro da igreja, começam a participar das coisas dentro da igreja, não sendo tempo integral, não sendo funcionário, mas como se fosse funcional. Para quê? Executam tarefas, mas o amor na execução, no fazer, não existe, mas faz mecanicamente, faz para as pessoas verem que está fazendo. Isso é uma forma de esgotamento. Não coloca o coração naquilo que ela foi chamada. Agora, vai haver tempos que essa ação funcional vai se tornar um fardo. Vai se tornar um fardo. E aí o que vai acontecer? Vai se tornar pesado. E essa pessoa, ela vai abandonar a missão, a carreira que lhe foi proposta. Por quê? Não colocou o coração. Quando a pessoa coloca o coração naquilo que Deus a chamou, filho, nada vai parar a obra de Deus na vida dela. Nada pode parar a vida dessa pessoa, porque ela colocou o coração. A Bíblia, ela é tão rica, irmãos, em conhecimento, que ela fala assim, quando você for fazer algo, faça de todo o seu coração. Por que fala isso? Porque se você não fizer de todo o seu coração, amanhã você vai abrir mão, porque não faz parte da sua vida, filho. Quando fala de coração, isso fala de fazer parte, algo que está dentro de mim, é algo que eu amo, é algo que eu acredito, é algo que me consome fazer isso. Agora, quando se torna algo funcional, a gente abandonamos fácil. Hoje estamos fazendo, amanhã não estamos fazendo. Hoje eu faço parte do louvor, amanhã eu não faço parte do louvor. Hoje eu faço parte da célula, amanhã eu não faço parte dessa célula. Hoje eu estou liderando célula, amanhã eu não estou liderando célula. Hoje eu ando com o pastor César, amanhã eu vou andar com outro pastor. Por quê? Funcional, virou funcionário. Não colocou o coração na obra. E amanhã vai se tornar um fardo pesado. É algo que você pegou, não é algo que colocou. Então, por isso nós precisamos parar. Isso é um sinal de esgotamento em sua vida, filho. E isso faz mal para mim como cristão e faz mal para você. Agora, outra coisa, sinal de esgotamento, você pode estar até presente, só por estar na sua célula, lá na conferência em Mauá, você pode estar presente lá, mas precisa existir amor e paixão para você estar presente e receber presente. Deus tem coisa separada para nós, irmãos. Deus tem muitas coisas separadas para nós como igreja. Eu falo para você, sabe por quê? Assim, irmãos, a vida de igreja é tão boa, não é não? Quantos gostam da vida de igreja aqui? Você gosta da vida de igreja? Você gosta de servir o Senhor? Você gosta de estar aqui todos os domingos? Você gosta de estar aqui? Irmãos, eu amo estar aqui todos os domingos. A minha esposa, ela fica assim, amor, nós precisamos de um final de semana para a gente poder ir, vamos para outro lugar. E precisa. Eu estou me preparando, me organizando para quê? Para nós termos um final de semana, para deixar alguém aqui para pregar, ou vir outro de fora aqui, para nós tirarmos um final de semana. Mas eu fico aqui, irmãos, com peso no coração, porque eu quero estar presente com os irmãos. Estar presente com os irmãos aqui é algo muito bom, irmãos. É algo maravilhoso, porque, vou falar para você, eu amo isso. Você ama estar aqui? Você ama viver a vida de igreja? Agora, vai haver dias de lutas, dias de dificuldades, nós vamos ficar esgotados, muitas vezes e sem forças, vamos. Mas você sabe o que pode trazer uma força espiritual que você precisa? É você estar presente na sua célula junto com o seu líder.
É você fazer de tudo para estar lá com Ele na célula. É você fazer de tudo para estar presente nos cultos aqui de domingo. É você estar presente naquilo que vai te fortalecer. Talvez você não esteja presente em tudo, pastor, o tempo não dá. Mas, filho, o mínimo que você puder, esteja presente com pessoas de Deus, que façam você caminhar no propósito de Deus. Pessoas que vão somar na sua vida. Pessoas que vão te levar para perto de Deus. Pessoas que vão fazer com que você levante para viver o propósito de Deus. Nós precisamos muito disso, irmãos. Olha só. Quando você sentir essa fase de esgotamento na sua vida, lembra desse texto aqui, a parte B, que fala em Filipenses capítulo 4, versículo 13, a parte B? A Bíblia fala assim, ó, tá bom, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou triste. Ô William, eu estou querendo abandonar tudo, mas a Bíblia fala assim para mim assim, ó, que eu posso tudo naquele que me fortalece. A Bíblia fala isso. E mais, irmãos, Hebreus, como nós lemos, Hebreus capítulo 12, versículo 3, o versículo 3 diz assim, ó, considerai, pois, atentamente, esteja atento a isso, aquele que suportou, sabe, o sacrifício de Jesus não foi em vão, Ele pagou um alto preço para que você pudesse estar aqui hoje, Ele pagou um alto preço para mim. Olha só o que diz ainda, tamanha oposição dos pecadores, foram muitas pessoas que pressionaram Ele ali. E você acha que não vai ter muitas pessoas querendo te levar para o caminho errado? Vai ter muitas pessoas que vão querer te levar para outros caminhos. São muitas pessoas. Aí ele continua falando aqui o seguinte, irmão, para que não vos fatigueis, não canseis. Quanto mais a gente se envolve com as coisas de Deus, irmãos, é muito melhor para a gente viver a vida cristã. Eu falo para você de todo o meu coração, se envolva em tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos, mas não pegue nada que se torne um fardo sobre a sua vida. Eu te garanto, eu, pastor, nós, os líderes, não vamos colocar nada nas suas mãos, talvez que você não possa suportar, você não pode carregar. Mas existem aqueles, eu quero fazer, dá na minha mão, eu quero. Pegou, filho, faça de todo o coração. Abrace, agarre isso. Pastor, eu estou fazendo parte agora do louvor, pastor. Vai lá, filho, estuda, investe nisso. Vai adiante, porque é o que Deus tem para você. Você reconhece que é o que Deus tem para você? Então vai, se aprofunda mais, cada vez mais. Pastor, eu quero fazer um seminário teológico, quero fazer o CME e o CTL. Logo nós vamos fazer um cursão aqui do CME e CTL. Nós vamos fazer, e é importante para o seu crescimento espiritual. Sabe, você que amanhã vai ser líder, você que vai ser um pastor, sei lá. Você precisa fazer, porque isso vai fazer com que você venha ter mais fé. Acreditar mais no propósito de Deus. Não seja simplesmente uma pessoa que entra na igreja e se contenta simplesmente de ouvir uma mensagem. Filho, seja fominha naquilo que Deus tem para você. Deus tem algo muito poderoso para que você possa viver nesta terra. Agora, essas três coisas, irmãos, são as três maiores coisas que têm paralisado a vida de muitas pessoas. Líderes e pastores. E uma das principais, como eu falei agora, é o esgotamento. O esgotamento tem matado cristãos. Tem feito com que pessoas cristãs abandonassem tudo por conta do esgotamento. Então é tempo de nós como igreja, irmãos, profetizarmos, sabe, declarar vida onde não existe vida. Restauração na vida de pessoas que estavam, sabe, firmes, pessoas que estavam decididas no propósito, no chamado de Deus. Por conta de uma situação ou outra situação, abandonaram tudo. Por conta do esgotamento, não quis mais saber. E hoje nós temos, qual é a nossa função como igreja? É orar, é profetizar, é nos levantar, irmãos. Não permite que nada impeça a sua caminhada cristã. Não permita que nada venha parar o propósito de Deus na sua vida. Prossiga para esse alvo. O que você colocou no seu coração? Você tem projetos, você tem uma visão, você tem uma direção. Não deixe que nada pare isso do seu coração, filho, ou tire do seu coração. A única pessoa que pode mudar é só Deus. É a única pessoa que poderia mudar esse propósito que está no seu coração.
Talvez no meio da sua caminhada você tenha algo e Deus fala, filho, não é isso que eu tenho para você. É isso aqui que eu tenho para você. Então esteja aberto a ouvir Deus. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus nesses dias. A sua vontade é uma. Mas você já procurou perguntar para Deus qual é a sua vontade? A minha vontade é uma. Eu queria ser muito rico. Queria ser muito rico, é sério. Eu já sou rico. Não vai ser o dinheiro que vai me fazer rico. Só vai me trazer fadiga, cansaço. Se eu ficar pensando nisso. Então eu vivo como uma pessoa rica, porque eu sou uma pessoa rica, porque eu tenho um Deus que tem tudo. Mude a sua mente, mude o seu comportamento, mude o seu pensamento, a forma de você pensar. Isso vai ser luz para você poder viver e desfrutar do propósito de Deus. Olha só o que diz em Timóteo, capítulo 4, versículo 15, com isso nós encerramos. Com isso eu queria que você se colocasse de pé. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, diz assim, medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Sabe, o seu progresso, o seu crescimento seja manifesto a todas as pessoas. As pessoas vejam o seu crescimento, elas vejam o seu avanço. Então medita nisso. Agora, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, dos seus ensinamentos. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, a Bíblia diz, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Uma das coisas maiores que nós como cristãos, nós temos que ser, e esta é uma verdade, dificilmente nós vamos falar coisas que nós não praticamos. Você como homem de Deus, eu como homem de Deus, nós precisamos nos tornar praticantes. Praticantes dessa verdade. Viver realmente as verdades que a Bíblia diz. Isso implica em que, irmãos, são muitas pessoas que estão de olho em você. São muitas pessoas que estão olhando para você. Você pode ser exemplo na sua forma, na sua conduta, na sua personalidade. Você também pode ser exemplo na forma de você falar. Mas, antes de eu falar, eu preciso ser um exemplo na minha forma de postura. Eu sei que Deus tem algo grande para fazer na sua vida. E vai ser muito, irmão, muito poderoso a você viver isso, a você desfrutar disso. Mas lembre-se disso, as pessoas estão de olho em você. Para que você tenha uma vida instável, uma vida cristã, olhe para Jesus. Olhe para Ele. É Ele. O maior exemplo de firmeza é Jesus. Eu posso, você pode, nós podemos falhar uns com os outros. Mas antes de nós falharmos, nós temos o maior exemplo que é Jesus Cristo. É Ele que nos cativa, é Ele que nos implica, é Ele que nos faz, irmãos, olhar para o alto, para o teu foco e a direção e falar, é para lá que eu quero seguir, é para lá. Existem inúmeras pessoas hoje que desistiram a caminhada cristã, sabe por quê? Porque olharam para pessoas. E aí no final das contas, quem saiu culpado foi Jesus, não foi a pessoa. Por conta do mau testemunho. Mas hoje, nós temos, irmãos, uma grande responsabilidade como cristãos. É ser e fazer parte desta tão grande nuvem de testemunhas. Todos nós somos chamados. Todos nós. Mas enquanto ao ser escolhido, eu desafio você a buscar em Deus.